Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso segundo episódio, doutora Julianes. Seja bem-vinda à nossa conversa. Foi bem interessante o que a gente conversou na semana passada e eu fiquei com muitas dúvidas ainda, né, Maurício? Né? Tem dúvidas e tem perguntas e parabenizações aqui. O pessoal aqui no YouTube aqui está parabenizando o teu trabalho, né? O pessoal aí tá dizendo que tu é uma excelente profissional, uma baita pessoa aqui, bacana. né? Isso. Para quem caiu de paraquedas aqui nesse episódio, hoje a gente está falando sobre a alopécia e o transplante capilar, que eu acho que são... a gente vê que é uma técnica que evoluiu muito nos últimos anos e que a gente vê grandes resultados. Eu fiquei bem contente. A gente sempre falava, nossa, como que ficava feio esses transplantes. E hoje as coisas mudaram muito. E também não é só isso, né? A gente iniciou, a gente estava conversando semana passada sobre que essas técnicas começaram com o transplante de cabelo e hoje existem outros tipos de transplante. A gente estava conversando sobre isso. Barba, sobrancelha. Eu sei que o Maurício quer falar um pouquinho sobre as medicações que a gente tem, que a gente ficou com dúvida também na semana passada, mas... quem sabe falar um pouquinho desses outros transplantes, né? E falar um pouquinho desses pacientes ali, porque às vezes as pessoas têm uma ansiedade de botar cabelo, não é o meu caso, mas enfim. Fala um pouquinho dessa questão. Vamos começar falando um pouquinho dos pacientes. Quem é o paciente que chega lá? Todo paciente tem que fazer transplante de cabelo ou como é que é esse negócio? Não, aí que tá. Eu trato doenças de couro cabeludo no geral. Então, pacientes com queda acabam chegando até mim. E, claro, vem esse paciente específico de transplante capilar. O que é importante a gente entender é que nem todo mundo precisa fazer um transplante capilar. E a gente precisa sempre fazer um pré-tratamento antes do transplante capilar. Até para melhorar, né, adubar o terreno que eu falo, preparar o local para o procedimento. Então... esse paciente que me procura por conta de queda de cabelo, a gente primeiro avalia isso. O que está acontecendo, né? Qual é a doença, qual é o caso. Hoje em dia, a gente tem alopécias cicatriciais e não cicatriciais. Então, a gente tem uma gama, um número muito grande de alopécias. Então, nem tudo sempre vai ser alopécia androgenética. Então, tem isso também. A gente precisa saber indicar o transplante capilar, porque ele precisa ser indicado corretamente. Então, no geral, a gente avalia área doadora, grau de calvície, tudo isso é importante para o planejamento do transplante. E se realmente tem essa necessidade de fazer o transplante de primeira ou se antes a gente trata. Então, é comum mesmo procurar pacientes assim jovens já querendo optar por fazer o transplante capilar. Mas a gente sempre conversa e, às vezes, olha, o paciente trata antes e melhora tanto que ele até desiste do transplante. Que com o pré-tratamento, com o tratamento, ele melhora realmente, que ele diz, não, tá bem agora, fiquei bem, vou manter assim. E aí, a gente acaba retardando aí o processo do transplante. Então, o melhor, né, eu sempre falo, na verdade, a gente precisa ter a indicação correta do transplante, não é para todo mundo. E a alopécia, ela pode ser transitória, assim, tipo, eu posso ter uma crise de estresse, perder um volume maior de cabelo e, nesse momento, através das técnicas preventivas ou mesmo, né, pré-transplante, reverter essa situação? Sim, quando não se trata de... depende, né? A gente tem um quadro só de queda capilar que se chama um eflúvio, né? O eflúvio telógeno. E esse eflúvio, às vezes, pode ser passageiro. Então, por exemplo, mulheres pós-gravidez, né? Pós-gestação, pacientes oncológicos, né, passaram por processo de quimioterapia, enfim, geraram uma queda, ou a paciente que passou por um estresse muito grande, gerou uma queda grande, a gente consegue, sim, reverter e melhorar e estabilizar. Agora, a gente tem alopécias crônicas, e aí a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje em dia a gente tem alopécias cicatriciais, inclusive, que são alopécias que atingem uma área do nosso cabelo, onde tem, no folículo, onde tem células-tronco. Então, quando a pessoa perde esse fio, é irreversível. A gente não consegue trazer de volta. Por isso, a importância da consulta médica, da avaliação, de ter a indicação correta de transplante capilar. Hoje em dia, a gente tem muitas clínicas, franquias por aí abrindo transplante capilar, tá? Tomando uma proporção bem grande. E aí, a gente precisa ter esse cuidado, porque às vezes as pessoas acabam indo
pelo preço, né, pela propaganda, pelo que prometem. E tem clínicas que a gente sabe que nem médico está lá atuando. Por isso que eu resolvi começar a me expor mais nas redes sociais, passar o conteúdo, porque eu acho assim, né, transplante capilar é área médica, só médico pode fazer. Então, a gente precisa ter esse cuidado e orientar o paciente, passar o conhecimento, explicar que isso é um procedimento cirúrgico. Eu gosto tanto dessa área porque está longe de ser só cabelo e estética, né? Na verdade, a gente lida muito com autoestima, a gente mexe muito numa questão emocional do paciente. E isso que fez eu gostar muito do transplante, porque realmente, quando eu entendi que não era estética, eu gostei mais ainda. Porque a gente acaba gerando uma expectativa muito grande para esse paciente. Então, pensa, se acaba fazendo um transplante mal sucedido, uma maneira inadequada, pode gerar um dano muito grave para esse paciente. Então, é por isso que eu gosto de orientar e explicar que não é para todo mundo, que a gente precisa ter uma equipe especializada, procurar avaliação médica e, inclusive, ter a indicação correta do procedimento. Porque eu já vi pacientes que fizeram em outras clínicas, nem sabem direito como foi o processo, chegaram até mim sem área doadora, né? Um transplante ali que não teve tanto sucesso, gerou um dano psicológico. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente consegue melhorar 100% a vida desse paciente, a autoestima, porque realmente eles rejuvenescem, eles ficam mais felizes, né? Começam a se cuidar, isso é muito bacana. Tem uma qualidade de vida diferente. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque assim como, né, a gente está aqui falando de algo que eu falo sempre fundamentado na ciência, com todo o cuidado, hoje em dia tem que cuidar bem onde é feito, como é feito, né? E levar a sério, porque realmente não é, como eu falei, não é só estética. E que outras áreas que a gente faz transplante, que recebem o transplante, né? Que as pessoas procuram? E quanto dos pacientes procuram, não para o cabelo, né? Para o couro cabeludo? Que outras áreas que recebem transplante e quanto por cento que é dos pacientes hoje em dia? Então, a gente, na Salos, nós fazemos transplante capilar, feminino e masculino, transplante de barba e transplante de sobrancelhas. A demanda maior, o carro-chefe, ainda é o transplante capilar masculino, porque a indicação é mais de 90% dos casos do homem vai ser calvície e é indicação de transplante, dependendo do grau. Já mulheres, a gente tem uma procura maior pelo transplante de sobrancelhas. Então, a gente está bem forte com essa questão do transplante de sobrancelhas na clínica, porque hoje em dia a mulher quer uma sobrancelha mais natural, quer se livrar daquela micropigmentação que se fez muito, né? Que uma época se pintava, eles faziam uma micro. E hoje em dia a mulher já, uma vez se afinava também muito a sobrancelha, está mudando isso. Então, as mulheres têm procurado muito transplante de sobrancelhas. E barba acaba não sendo, assim, uma porcentagem muito grande. É mais pacientes que querem correção de falha, alguma coisa pontual. Ainda o carro-chefe acaba sendo o transplante capilar masculino e agora as sobrancelhas, que está muito em alta nas mulheres. Você falaste muito de pré-tratamento, pré-cirúrgico, né? E existem tratamentos clínicos dessa situação da perda de cabelo? Com certeza. Então, até a gente ia comentar das medicações, o tratamento clínico é bem favorável para a calvície. Quanto antes se começa o tratamento, eu sempre falo, tempo é cabelo, não dá para perder tempo, porque a calvície é danada, ela é silenciosa, né? Então, ela vai afinando devagarinho, os homens, no geral, não percebem a queda, quando vê, já está lá a entrada, já está lá aberta, né, a coroa. Então, a gente tem, sim, tratamento clínico, tanto via oral, com medicação, quanto tópico, quanto injetável. Hoje em dia, a gente pode aplicar medicações direto no couro cabeludo, com mesoterapia, né, drug deliveries, com até terapias regenerativas. Falando de tratamento clínico via oral, a gente tem a finasterida muito em alta, né? Falando do tratamento para calvície. E aí tem muito tabu em cima da finasterida. Então, é bem comum os pacientes já chegarem receosos com essa questão. Olha, doutor, eu já ouvi da finasterida, não me vem com essa medicação, que eu não quero perder a libido, porque tem muito isso, muita associação com a disfunção sexual, a questão da libido. E realmente é um mito, tem muito tabu em cima disso. E eu gosto muito de falar e explicar isso na consulta, porque, na verdade, se a gente for ler a bula de qualquer medicação, de uma dipirona, a gente não toma mais a dipirona, se a gente levar ao pé da letra.
Então, a finasterida, ela é uma medicação muito importante no tratamento da alopécia masculina. Por quê? Ela age inibindo a ação da 5-alfa-redutase, que é a enzima que acaba transformando ali a testosterona em DHT, que é a dihidrotestosterona, que é o hormônio causador do afinamento do folículo. Então, a finasterida ela é fundamental para inibir a ação do DHT sobre o nosso folículo. Hoje em dia, a gente tem até a dutasterida, que é uma medicação mais moderna que a finasterida, mas as duas têm os mesmos efeitos colaterais. Mas a dutasterida ela é mais potente, é um pouco mais eficaz do que a finasterida, porque a finasterida ela inibe apenas um tipo da 5-alfa-redutase. A dutasterida inibe 2 tipos, então ela acaba diminuindo mais ainda essa conversão no DHT. A questão do tabu, do mito da questão da libido, eu sempre falo para os pacientes, vamos falar cientificamente, vamos falar em dados mesmo, em pesquisa, em ciência. Tem um estudo bem recente onde 100 pacientes tomaram placebo, homens. Esses 100 pacientes que tomaram o placebo, 2 tiveram disfunção sexual, diminuição da libido. De 100, veja bem. Comparando com 100 pacientes que tomaram a finasterida e a dutasterida, 3 a 4 tiveram disfunção sexual. Então, é muito baixo esse número. Então, não dá para dizer que não vai ocorrer, porque pode ocorrer de 3 a 4 pacientes a cada 100. Mas vamos pensar que até o placebo, né, acaba gerando em 2 pacientes, então é muito baixo esse índice. E realmente, na prática, depois que eu converso com o paciente, eu explico, eles aderem à medicação, é muito raro mesmo o paciente trazer essa queixa. Então, tudo gira em torno da conduta adequada, da consulta médica. Claro, de eu ter um acompanhamento desse paciente, eu vou pedir exames, não é todo mundo que pode tomar, a gente tem, como sempre, qualquer medicação, contraindicações. E outros efeitos colaterais. Então, tudo isso a gente conversa na consulta e acaba minimizando esse medo. Então, vou dizer para vocês que eu tenho, acho que, nem 2% dos pacientes que acabam não aderindo à medicação. Então, são casos muito específicos. E além da medicação, tem alguma, vamos dizer assim, cosmética que eu posso trabalhar o meu cabelo, shampoo ou algum outro tipo de produto que eu posso aplicar no meu couro cabeludo a fim de aumentar volume, engrossar o fio, que você fala muito de afinar o fio, ou abrir os folículos que supostamente possam estar fechados e que podem gerar a perda Diminuir a gordura, mudar a pH, sei lá, alguma coisa. Não sei se tem essa situação ou se você acaba abordando isso também. A dermocosmética capilar é mais um complemento. Não existe shampoo milagroso. Então, às vezes o paciente fala, mas eu estou aplicando shampoo anti-queda. Não vai parar a queda. A queda é um processo interno. O shampoo, ele vai melhorar o fio. Então, é como se fosse uma maquiagem para o nosso fio. E, claro, vai ter shampoos que vão melhorar isso, a oleosidade. Então, tem pacientes que têm muita oleosidade, que pode dar queda, tem dermatite seborreica. Então, a gente vai, sim, se beneficiar muito do shampoo. Então, shampoos para oleosidade, shampoos específicos para aquela questão do couro cabeludo. Agora, para o fio, engrossar, parar a queda, não existe shampoo, não existe tônico, não existe nem gominhas, que falam muito das gominhas aí anti-queda. Isso é realmente de dentro para fora. Por isso que a minha consulta médica leva em torno de 1 hora. Inclusive, quando é mulher, paciente mulher, a consulta vai de 1 hora, 1h30. Porque nunca é só cabelo. Então, as pacientes, às vezes, vêm para mim com a queixa de queda de cabelo, mas eu já fiz diagnósticos de problema de disfunção de tireoide, de lúpus, porque essa paciente precisa ser vista como um todo. Então, eu preciso saber da rotina, eu preciso saber do histórico, eu preciso saber se está tendo, né, alguma outra alteração ali. Hoje em dia, a gente tem muito em altos o Mounjaro, as canetas emagrecedoras, que estão causando muita queda. Então, tudo isso a gente precisa saber. A gente precisa conversar na consulta para tratar de dentro para fora. Então, o cosmético em si, o shampoo, a loção, não vai ser eficaz. E que mitos que a gente tem? Porque acho que quando a gente escuta que eu vou tomar banho ficar com o cabelo molhado, eu perco mais cabelo. A gente vê que a questão genética, eu acho que é o fator preponderante para a nossa perda.
No homem, a questão de testosterona, na mulher, eu não sei se existe algum outro hormônio. Mas e essa questão de eu deixar o cabelo molhado, de eu não cortar, de eu deixar ele comprido e ele cai, que mitos que existem, que são comuns, que a gente escuta e que são verdades ou são todos mentiras? Isso. Tem muitos mitos. Por exemplo, eu usei muito boné a vida inteira e tô calvo. Mito. Então, o boné não vai deixar calvo. Usei muito gel. Fiquei calvo, também é mito. Essa questão até, às vezes, as pessoas acham que quanto mais lava o cabelo, mais queda tem. É muito mito. O couro cabeludo tem que ser limpo. Na verdade, é o contrário. Quanto mais eu deixo de lavar, mais eu posso propiciar ali fungo, bactéria e ter queda. Então, tem muito mito, sim. O principal fator é a genética. E, claro, alguma outra inflamação ali em atividade. Então, a questão hormonal pode influenciar e muito. Hoje em dia, a gente vê muita reposição de testosterona nos homens, outros hormônios, inclusive, e na mulher também. E a gente tem vários hormônios que as mulheres acabam repondo, que se convertem ali em hormônios masculinos que podem gerar queda de cabelo. Então, a reposição hormonal descompensada, sem acompanhamento médico, pode, sim, gerar uma queda de cabelo. Inflamações, né, processo às vezes pós-cirúrgico, disfunção até nutricional, então a perda de peso muito rápido, tudo pode levar, estresse crônico, pode levar a queda de cabelo. Agora, boné, pegar ali, lavar bastante o cabelo, não deixar ele molhado, não tem problema. O máximo é dormir com o cabelo molhado, pode deixar ali ele com uma dermatite, né, propiciar uma dermatite seborreica, que vai criando um fungo por dormir com ele molhado, mas não vai ser o principal para a calvície. Mas eu acho que o gel é interessante ele usar, porque diz para ele que depois vai perder o cabelo, não vai mais precisar. Né? Deixa usar bastante. Não, mas né? Os meus pacientes estão fazendo os barbeiros felizes de novo. Olha aí, ó. Que eles falam, tem um paciente pós-transplante, ele volta feliz, ele diz, olha, voltei a pagar o barbeiro. Tá tão legal ir lá agora, cortar o cabelo. Eu mesmo não faz tempo que não vou, né? Eu teria que começar, então, fazer um transplante para voltar para o barbeiro, talvez seja olha isso. Aí. Não, a gente pode ver até, Celso, de repente, fazer já um pré-tratamento, ver as áreas voadoras. Mas tu vai ter trabalho aqui, né? Não, mas não tem problema, gente. Olha, consegue. Doutora, você comentaste até no outro episódio anterior, né, que tinha pessoal que tinha Covid, que tinha perda de cabelo. Comentaste também a questão da gravidez, né? Que outras situações poderiam, assim, principalmente em mulheres, né? Você falaste de questões hormonais, né? Então, penso eu ali, de repente, algum ovário policístico ou, de repente, alguma alteração de tireoide, né? Existe essa situação dessas outras patologias que levam a essa queda de cabelo? Sim, ótima pergunta. Eu atendo muitas pacientes mulheres, porque realmente a queixa de cabelo acaba sendo pouco falada nas consultas, né? É algo que vai passando batido. E aí, essa mulher, às vezes, chega até mim já com uma queda ou, enfim, com um quadro de alopécia. O meu público feminino, hoje em dia, é 40 a mais, que eu falo. Porque uma das causas bem importantes da queda de cabelo da alopécia feminina é a disfunção hormonal. Então, sim, tenho pacientes jovens de ovário policísticos e de outras alterações hormonais que geraram uma alopécia, mas tenho muito público feminino 40 a mais pós-menopausa. Então, a gente tem aí na menopausa alopécias cicatriciais, que são as que eu comentei no episódio anterior, que são as que causam um dano irreversível. Então, a gente tem, hoje em dia, cada vez mais paciente vindo no consultório e eu tendo esse diagnóstico, né, realizando esse diagnóstico de alopécias cicatriciais nessa mulher pós-menopausa pela disfunção hormonal. Porque a gente sabe que é um assunto delicado a menopausa, é pouco tratada muitas vezes nas consultas, né, ginecológicas. Essa mulher, às vezes, acaba negligenciada ou, enfim, deixa passar ali as alterações hormonais, não trata, não repõe. E isso acaba gerando vários danos para essa mulher. E um dos danos que pode vir, né, acontecer é uma alopécia. Então, sim, uma das causas mais frequentes de alopécia feminina é a pós-menopausa. E assim, a gente falou do transplante, falou das causas, mas e o pós-operatório? Porque eu acho que é uma coisa que as pessoas querem entender, esse pós-operatório. Os pacientes têm dor, eles tomam medicação, qual o cuidado que tem que ter no pós-operatório? Porque a gente vê que acho que os pacientes raspam o cabelo,
Alguns, talvez agora, como tu falaste, não mais, né? Então, existem técnicas principalmente para mulheres, né? Mas eu acho que, às vezes, as pessoas têm esse medo, né? De, será que eu vou ter muita dor? Será que dói? Então, nós falamos em sedação. Então, durante o procedimento, o paciente não vai ter essa dor. Mas causa grandes edemas. Eu já vi pós-operatórios com os pacientes que tinham edema, inchavam bastante. E quais as medicações que vocês prescrevem para esses pacientes de pós-operatório para as pessoas perderem um pouquinho esse medo de fazer? A pergunta mais comum é se dói. Com a sedação, a gente diminui muito a anestesia local. Então, fazendo menos anestesia local, menos edema no pós-operatório. Então, isso já ajuda muito. O transplante capilar é muito tranquilo, é minimamente invasivo. Então, não acaba gerando ponto, não acaba gerando não vai ter um pós-operatório complicado. É muito tranquilo. Então, como funciona? Os 3 primeiros dias, esse folículo está cicatrizando. Então, é um momento mais delicado. Então, eu sempre peço para o paciente, os 3 primeiros dias, ficar mais tranquilo em casa, não trabalhar e evitar atividade física. Não porque ele vai ter dor, porque ele não vai ter dor. É raríssimo eu prescrever uma medicação para um paciente para dor. Tá? Geralmente é uma dor talvez mais refratária com a cicatrização que pode vir a surgir lá por 7 a 14 dias. Mas uma dor bem pontual na área doadora que passa com dipirona. Então, os 3 primeiros dias ele não tem dor, pode vir a ter um leve edema, mas é também muito difícil nos meus pacientes, mas tem que ter o cuidado de dormir sentado, que é a pior parte do pós-operatório. Esse paciente ele vai dormir sentado com uma almofadinha de pescoço para não ter o perigo de bater, porque os 3 primeiros dias é delicado. E evitar atividade física. Eu peço que evite atividade física, academia e esforço por uma semana. Então, esse paciente, os 3 primeiros dias é evitar qualquer esforço, mas até o 7º dia evitar atividade física e esforço maior, né? Depois disso, é vida normal. Com uma semana, o cabelo que foi raspado já está nascendo, o folículo transplantado já cicatrizou, então esse paciente já pode, com uma semana, voltar às atividades físicas da academia, usar boné, trabalhar tranquilo. Não vai ter dor, não vai estar mais inchado. Vai estar, claro, com aquele aspecto ainda com aquelas umas casquinhas ali, um pontual, mas assim, que é algo bem passageiro. Mas por 1 mês eu peço que fique livre de atividades, né, que não faça atividades de impacto. Então, por 1 mês, sim, tem que ter o cuidado de não mergulhar no mar, na piscina, não usar capacete, não fazer lutas, futebol, evitar atividades de mais impacto. Depois disso, tá tudo liberado. Com 30 dias, esse folículo transplantado cai. Então, o paciente volta à estaca 0. Então, o fio cortado para o transplante está nascendo, mas o fio transplantado vai estar caindo. Então, ele primeiro nasce, ele cai ali pelos 30 dias, e aí ele entra num processo de remissão. Ele fica quietinho por 3 meses. Então, a evolução do transplante se dá a partir do 3º mês, porque é onde começa a nascer os folículos transplantados. E aí, 12 meses para ter o resultado final. Então, mês a mês é que a gente vai acompanhando o crescimento desse folículo transplantado. Mas, assim, em média, para visualizar, com 7 dias, o paciente já vai estar com o cabelo crescendo, já vai estar cobrindo ali nessa área doadora onde foi tirada. Os folículos também transplantados nascem, mas eles caem com 30 dias, voltam a nascer com 3 meses e o resultado final é 12 meses. Então, às vezes o paciente chega, eu quero casar cabeludo, mas assim, vou casar mês que vem. Daí não vai estar cabeludo. Então, a gente tem que se organizar, eu falo. Peruca. Isso aí. Mas, se quiser. Isso aí. Mas, então, a gente tem que ter esse planejamento. De repente, né, se quer ficar cabeludo para o casamento, planejar 1 ano antes, que aí vai estar com o resultado final. Mas, em média, 6 meses pós-procedimento já está bem bacana, já está mais de 50% dos folículos ali crescidos. E nesse período de 12 meses, precisa fazer uso de algum fármaco, alguma cosmética para fortalecer esse fio que está nascendo novo nesse folículo? Geralmente eu mantenho o acompanhamento por 1 ano, né? Eu mantenho o acompanhamento desse paciente
paciente? A gente pede avaliações em clínica a cada 3 meses, para a gente poder acompanhar a evolução. E, geralmente, os pacientes continuam com o tratamento do pré. E aí vai de cada caso. Mas, no geral, eles mantêm vitamina, sim, porque é muito importante algumas vitaminas e minerais para o crescimento desse folículo. Eles mantêm também alguma linha ali do tratamento para manter os fios nativos, né? Se eles já tinham iniciado no pré, a gente mantém no pós. E, claro, o fundamental é os cuidados, né? No início, principalmente. Evitar o sol ali nos 30 primeiros dias, evitar atividade de impacto, para que o folículo tenha uma boa cicatrização. E complicações? Todo procedimento, né? Existe a possibilidade de algum tipo de complicação. As complicações são bem gerenciáveis, são simples, ou existe a possibilidade de repente, perder o transplante por alguma situação? Olha, eu nunca tive nenhuma complicação, porque essa questão, né? Tendo a indicação correta, fazendo a técnica correta, é uma cirurgia minimamente invasiva, tem tudo para dar certo. Mas, sim, a gente pode ter uma complicação, pode ser a perda ali dos folículos por trauma mesmo. Já ouvi falar de pacientes que bateram a área receptora na saída do procedimento ou nos dias, né, que se procederam, e aí esse folículo acaba sendo descolado, não vai nascer ali, então acaba sendo uma complicação. Ou, claro, o paciente não teve os cuidados adequados ali nos 30 primeiros dias. Mas, assim, problemas de transoperatório vai muito da técnica adequada. Então, é muito difícil ter alguma complicação. E antigamente, né? A gente estava comentando antes que antigamente tinha outras técnicas. É possível fazer reimplantações ou a necessidade de retransplantes, né? Tipo, ficou... Não ficou tão bom, ou não ficou alinhado, ficou com algum tipo de assimetria, ou um volume maior de um lado do que do outro, imagino eu. Existe a necessidade de retransplantes? Existe e é super possível, desde que tenha área doadora. Então, o que limita é a área doadora. Então, já tive pacientes que me procuraram pós-FUT para a gente refazer, né? E fazer a técnica nova FUE. Tenho pacientes que têm um grau de calvície muito avançado, que a gente precisa fazer 2 sessões, por exemplo. Então, o paciente vem com um grau muito avançado, a gente faz um primeiro procedimento, uma mega sessão, tira o máximo que a gente consegue naquele momento e replaneja uma nova sessão daqui 1 ano, daqui, 9 meses, 1 ano, para cobrir o que falta. Então, tudo é possível desde que tenha área doadora. Claro que hoje em dia a gente só trata, né, da área doadora do mesmo paciente, mas já tem estudos bem promissores onde é possível ter uma doação até do folículo de outra pessoa. Está cada vez mais promissor esses estudos. Então, né, vai facilitar muito para esse paciente que não tem mais área doadora. Mas, até lá, a gente lida com essa área doadora finita do paciente, cuidando para que tenha, né, sempre, para que não falte de um lado, né? Então... A tecnologia vem para ajudar em todas as áreas, né? Eu acho que para vocês, principalmente, que são são técnicas repetitivas, assim, o que a tecnologia vem trazendo de evoluções das técnicas? O que tu vê de novidades que tem na área de vocês? Algum equipamento que possa ajudar esse tempo para que faça mais rápido, ou enfim, que não, porque a gente imagina que é um procedimento repetitivo, né, que tem que se fazer. Qual a evolução que que tu imagina que a técnica vai ter e que a gente vai ter para o futuro, né? O que está vindo por aí para a gente entender? Eu acho que uma das coisas que vai ainda surgir é a possibilidade do transplante, né, de uma área doadora de outra pessoa. Eu acho que isso ainda nós vamos chegar lá, porque tem cada vez mais se estudado. E falando também da cirurgia robótica, né, que está muito em alta. Hoje em dia, a gente já tem robôs em testes fazendo a primeira parte da extração. E acho que é bem possível de aprimorar. No momento, ele não está conseguindo fazer tão eficaz como nós, tão rápido, tão minuciosamente. Mas eu acho que vai chegar lá. A implantação eu já acho um pouco mais delicado, porque a implantação, a gente implanta os folículos muito pertinhos um do outro. E aí é mais difícil para um robô esse movimento tão delicado, mas a gente já tem hoje em dia implanters, que são pinças automatizadas, ou seja, a gente carrega ali com o folículo e consegue implantar de uma maneira mais rápida. Então, acredito que vai surgir muita coisa nova, assim, porque é uma área que está crescendo muito, cada vez mais tem calvos no mundo. Tem um dado da OMS que até 2050, mais de 50% da população mundial será calva.
É bastante. Então, tu tem bastante trabalho. Um pouco porque as pessoas ficam mais velhas, né? Então, então mais tempo para a gente poder ficar calvo na vida, né? Então, Também. E essa questão é o quê? É da questão da nossa alimentação? Todas as questões até que eu citei antes. Então, assim, disfunção de sono, estresse, ansiedade, tabagismo, álcool, alteração alimentar, né? Disfunção hormonal, tudo isso junto contribui para isso, para acelerar esse processo da calvície. E até, né, fazer com que surjam mais pessoas com portadores da alopécia. Juliane, tu comentaste em um certo momento da nossa conversa que você busca sempre conhecimento, tem ido para fora buscar conhecimento, né? Queria que tu falasse um pouquinho de como tu vê a tricologia aqui no Brasil, como é lá fora, e se tem algum país que tu diz, lá a gente vê muitas na internet, o pessoal sai dos aviões, tá todo mundo com a faixinha no Instagram. Na Turquia, né? Na Turquia é muito forte o transplante, Isso, né? queria que tu falasse um pouquinho dessa tua percepção mundial da técnica. Olha, o Brasil, como um todo, na estética, está sempre liderando, né, no mundo da estética, porque o brasileiro é muito vaidoso. Então, a gente não está atrás, não, na questão do transplante capilar. Até fico bem orgulhosa quando eu vou para fora ou em congressos, porque eu vejo o quanto a gente está bem e está atual e inclusive, as pessoas vêm procurar referências aqui de outros países. Então, a nossa técnica está sempre em constante evolução. A gente tem grandes nomes, fortes nomes, referências mundiais no Brasil. É bem bacana isso, porque a gente se sente até orgulhoso, né? Por mais a gente ser, né, um país que não é lá de primeiro mundo, a gente está à frente, mas é muito por conta dessa área pela essa vaidade do brasileiro. Então, a gente tem muito público para isso, uma demanda grande aqui. Tanto que a cirurgia plástica lidera, né, no Brasil. E acho que a gente não é comparativo, por exemplo, para a Turquia. Na Turquia, são transplantes capilares em massa. Então, é outro propósito. Eles não indicam, não tem uma indicação correta, não tem um pré-tratamento. Tu chega lá, tu tá passando, tu chega lá, tu entra que nem uma loja, tu senta e diz, eu quero um transplante, vou comprar hoje. Tudo bem, passa ali na salinha e já vamos fazer. É assim. Eu não vou falar, vamos pegar. É um lugar legal para ir viajar, não. Olha aí, ó. E aí é feito, claro, eles limitam as unidades, não é um processo. Eu já peguei pacientes que fizeram lá, que caíram nessa, estavam viajando a trabalho, acabaram fazendo e vieram para correção agora, porque acaba que lá eles fazem um número X de unidades naquele tempo. Então, eles muitas vezes não conseguem colocar em toda a extensão. Então, eu não considero muito, para nós, uma concorrência. Eu acho que a gente já está muito à frente, a gente tem estudado muito a técnica, tem estudado muito a questão de pré-tratamento aqui, tem tido bons resultados com as terapias, né, com o tratamento também clínico. Então, eu acho que a gente está muito bem, sim, nessa área. Eu queria te perguntar também, assim, devido ao fato de ter uma procura maior e certamente isso vira um comércio e as clínicas acabam vendendo, né? Eu queria que tu falasse, assim, qual a importância de escolher um bom lugar, né? O que deveria ter um bom lugar ou qual que seriam os critérios que tu acha importante para quem está nos vendo para procurar um bom profissional para ser corretamente atendido? Claro. Eu acho que a primeira coisa é não ir pelo preço, né? Então, a gente precisa diferenciar preço e valor. Então, qual que é o valor da tua autoestima, né? Qual que é o valor da tua expectativa nessa questão? Como eu falei, não é só cabelo, não é só estética, envolve toda essa questão da autoestima, da saúde, do bem-estar do paciente. Então, acho que é muito importante a gente procurar clínicas especializadas, mas que a gente passe por uma avaliação médica. A gente já sabe que tem clínicas onde o paciente nem é visto pelo médico, ele manda uma foto pelo WhatsApp e acaba planejando já, né, agendando o seu transplante. Então, eu acho que é um procedimento cirúrgico. Olha bem, eu faço com um anestesista, inclusive. Então, é algo que a gente precisa ter muita cautela e fazer de uma forma segura. Então, o mais indicado é sempre procurar uma clínica que tu vá fazer uma avaliação médica, que tenha médico, que tu sabe que tem uma equipe especializada em transplante capilar e que tu se sinta seguro de estar fazendo isso. Então, acho que isso é o fundamental. E essa questão de não ir pelo preço, né? Da gente saber o que é a nossa saúde que está em jogo e procurar, né, diferenciar isso. Eu acho que é fundamental.
A gente conversava, na época, desde a nossa faculdade, tinha um colega, um grande amigo meu, ele dizia que nós somos os últimos carecas, né? Porque daqui para frente os transplantes evoluíram, isso eu já me formei já há quase 25 anos. Então, naquela época ainda fazia as técnicas E tu era cabeludo, né? E eu não tinha tanto, cabelo comprido. não tanto, né? Mas hoje a gente vê que as técnicas evoluem, a gente sabe que ainda o tratamento... o que eu imagino é o seguinte, é um tratamento cada vez mais acessível, cada vez melhor e cada vez mais acessível. O que a gente pode fazer para que mais pessoas sejam beneficiadas com isso, né? Não sei, eu fico me imaginando, né? Hoje em dia ainda tem lá um custo para se fazer isso, que eu acredito que com o tempo, com a tecnologia, com técnicas melhores, a gente até vai diminuir esse custo para as pessoas poderem ter. Então, para nós sermos exatamente os últimos carecas mesmo, né? O que tu imagina que a gente possa fazer para isso? Para ter mais acesso às pessoas? Não vamos depender do SUS, obviamente, né? Que não vai acontecer. Mas será que a gente pode fazer alguma coisa para mais gente ter a felicidade de ter cabelo, quem quer, né? Sabe que é um sonho meu ter um ambulatório no SUS, né? De tricologia. Tu vê que interessante. Não, até eu acho muito legal. Eu acho que nós temos doenças de couro cabeludo, alopecia, que acometem crianças, jovens, adolescentes, que são alopécias autoimunes. Então, e não chega, né, para essa pessoa, essa criança, essa paciente, queimaduras, né? danos. Arrancamento. Então, tu pensa, isso no SUS seria um luxo. Então, chegar nesse público é um sonho meu, assim. Eu acho que talvez, né, um dia, quem sabe, aí com a prefeitura eu consiga. Mas, assim, o que eu tento fazer? Qual que é a porta de entrada do meu paciente? Ele está na barbearia, ele está no salão de cabeleireiro, ele está na clínica de estética. É lá que ele vai falar que ele está com problema. É lá que ele vai dizer que ele tem queda, que ele não... E é os cabeleireiros que muitas vezes diagnosticam. Eu digo, eles... Então, se a gente consegue passar conhecimento para essas pessoas e eles saberem orientar, ajuda muito a esse paciente chegar até nós. Porque o quanto antes chegar até nós, mais a gente consegue fazer. Então, nem sempre vai ser a cirurgia. Então, de modo geral, a gente pode tratar antes, prevenir, fazer tratamentos clínicos acessíveis a esse paciente. Então, isso é um dos meus focos, está falando no Instagram. Inclusive, eu estou dando aula agora na pós de multiprofissionais da UX, de estética, né, saúde e estética, para chegar realmente... Tem um módulo da tricologia para chegar nesse profissional, para ele saber o que está errado e saber referenciar até mim, né, ou ao médico especialista. Porque ali, eu vejo assim, tu tá no salão, tu tá na barbearia, é ali que o paciente vai falar, tô com queda, tô com uma coceira estranha, tá caindo o meu cabelo de uma forma exagerada. Que geralmente não vai ser na consulta médica que eles levam essa queixa. Até porque eu vou no barbeiro, no cabeleireiro, né? Faço a barba no barbeiro, mas afinal, uma vez por mês, uma vez a cada mês e meio, e aí normalmente ele tem mais contato com o meu cabelo do que de repente eu mesmo. Né? E ele está enxergando, então é isso que eu gosto, que eu acho muito legal chegar nesse público. Muitas vezes eu falo para esse público até no Instagram, porque é eles que estão vendo, eles que estão em contato. Muitas vezes tem pacientes que falam para mim, olha, eu vim porque o meu barbeiro notou que tem uma lesão estranha no meu couro cabeludo, ou que não está bem, tem uma coisa errada. Então, essas pessoas, esses profissionais, sabendo identificar o que está errado, eles vão referenciar até o médico que vai cuidar, o médico do cabelo. Então, quanto mais a gente falar que existe um médico do cabelo, mais as pessoas vão conhecer e vão chegar até mim antes até do processo cirúrgico. Então, chegar para intervir e prevenir. E, Juliane, eu queria deixar um espaço aqui para te falar um pouquinho do teu trabalho, onde tu trabalha, onde é que o pessoal te busca, te encontra, né? Para, de repente, essas pessoas poderem ter a profissional, né? Excelente profissional que tu é, aí o pessoal te referencia aqui no YouTube, né? Então, para poder ajudar esse pessoal que tem esse tipo de problema. Claro, então, no Instagram, né? Hoje em dia é a porta de entrada. Então, eu estou ali no Instagram. Tem um link direto na bio, onde já cai para o número para o agendamento da clínica. Então, eu trabalho na clínica Salos, né? A Salos Medicina Capilar. Então, a gente atendo tanto doenças de couro cabeludo, no geral, homens, mulheres, quanto transplante capilar, barba, sobrancelhas. Olha aí, nosso garoto propaganda, nosso capitão. O Dunga. Dunga é nosso paciente na Salos. Está em tratamento pré-transplante capilar. Em breve vocês vão ver ele cabeludo por aí. Ai, que legal, né? E também no Google, a Salos tem o número da clínica no Google, pode ligar direto para a clínica Salos, em Caxias. A gente está localizado na Júlio com a La Salle, no prédio bem da esquina. É bem acessível, bem tranquilo e bem fácil de achar.
Então, Legal. esse é o contato. A gente fica muito feliz, gente, por ter tirado dúvidas mesmo, né? Não que eu tenha alguma necessidade pessoal, mas é para a gente entender como que funciona, para o pessoal que tem esse problema, para poder entender. De verdade, assim, é uma conversa bem interessante. Às vezes as pessoas não sabem que existe um médico do cabelo. Até nós, assim, tem dificuldade. Pô, médico do cabelo, não é fica estranho. Mas, pô, olha a quantidade de problema que a gente pode ter, né, para ter queda de cabelo. Olha a avaliação que o médico tem que fazer, né, para diagnosticar o porquê dessa queda de cabelo, que é bem interessante, a gente falou várias vezes. Não adianta a gente colocar cabelo se vai cair. Sim. Né? Se a gente tem uma doença que vai fazer cair cabelo, não adianta botar mais, porque vai acabar caindo. Então, fazer esses tratamentos se necessário, transplante, fazer um tratamento para, às vezes, não ter que fazer um transplante. Né? Mulheres, que às vezes a gente vê hoje em dia muitas mulheres com, poxa, a autoestima baixa porque tem uma perda de cabelo. Homens menos, mas homens também, né? Eu acho que hoje em dia, problemas com a barba, problemas com a sobrancelha, eu acho que, poxa, a sobrancelha deve ser uma coisa muito ruim a gente não ter essa sobrancelha. Então, é muito legal o teu trabalho, parabéns. Eu acho bem legal mesmo, assim, porque a autoestima das pessoas ela vai passar muito por uma estética. E, às vezes, não é uma estética de 1000 plásticas, mas, sim, é só ter cabelo, ter uma sobrancelha, ter uma barba adequada, enfim. Eu acho muito interessante, né, Marcio? Acho que é bem legal. A gente queria... dúvidas. Com certeza. Obrigada. A gente, então, queria agradecer a Digitals, onde a tecnologia encontra a arte, né? Um dos nossos parceiros, não podemos deixar de falar aqui, né? A SCAL, na vanguarda da educação odontológica. Pedir para você que queira colar a sua marca aqui com a gente está à disposição nas nossas redes, Malbize, @Malbize. As redes do Podparla ou o nosso Celso Adami, Celso Adami. E você que tem alguma dúvida, que pergunta, a gente pode passar para a doutora depois, né? Se tiver alguma dúvida, mande nos comentários. Ele é bem interessante para a gente poder interagir e responder e direcionar. Né? Se eu tenho alguma dúvida, mas eu sou candidato a fazer um transplante, será que adianta eu fazer um transplante? Ou eu sou muito jovem para isso? Acho bem interessante. Pode escrever para a gente que a gente passa para a doutora. E compartilhar com o pessoal esse conhecimento, né? Para a gente poder estar aqui conversando novamente ou trazendo outras pessoas aí em relação a tudo isso. Se ficou até aí, deixa o like, não esquece, né? E curte e compartilha. É isso aí. Valeu, pessoal. Até mais.